Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente através dessa palavra e falar aos nossos corações. É desejo do meu coração que ela lhe conceda ânimo, fortalecimento e que ela te leve a cumprir e obedecer ao Senhor em tudo que Ele tem falado. Vambora para mais uma conversa, vambora para mais uma reflexão. E hoje a nossa breve conversa encontra-se no livro do profeta Ageu. E é um texto bastante conhecido, mas quero ler ele com vocês. Ageu está ali nos profetas menores, um mensageiro de ânimo e esperança a um povo que estava desanimado. Ageu capítulo 2, versículo 6 diz assim: Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar estabelecerei a paz. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Glória a Deus, irmãos. O profeta Ageu, ele junto com Zacarias, além da mensagem que trazia renovo e fortalecimento, acompanhada também de uma renovação espiritual, chamando os israelitas a voltarem os olhos exatamente para aquilo que os levaram ao cativeiro babilônico, que era justamente a apostasia da fé deles, trazendo o olhar deles para colocar naquilo que de fato importa, ou seja, o renovo espiritual, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É as palavras do Senhor Jesus em Mateus 6:33. Ou seja, colocar Deus em primeiro lugar, irmão. E todos nós que somos cristãos sabemos que isso, Deus não abre mão. Toda pessoa que coloca alguém no coração ou alguma coisa no lugar de Deus vai ter sérios problemas, como essas pessoas tiveram. E quando eles chegaram de volta a Israel, viram a Israel em ruínas, irmãos. Guerra, espada, tudo no chão, tudo que eles tinham construído, inclusive o templo. E o templo era o símbolo da presença de Deus naquele lugar, o templo de Salomão. Era o templo, era o sinal de que Deus estava com eles, e aquilo bateu um desespero. Bateu simplesmente um desânimo que eles não conseguiam se levantar. Pensavam somente em construir a sua casa e levar uma vidinha de qualquer jeito, já não acreditavam mais. Estavam desacreditados. Mas Deus, ele acredita no desacreditado. E mediante a isso eu quero fazer as aplicações pertinentes, trazendo esse texto, contemporaneizando e trazendo ele para a nossa vida. Talvez muitas pessoas estejam passando por essa situação nesse momento. Diz assim: Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Eu gosto dessa primeira parte porque ele já se apresenta como o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é aquele que vai para a batalha, irmão. É aquele que guerreia por nós. É aquele que toma a nossa luta como a luta dele. É aquele que toma o nosso projeto como o projeto dele. É aquele que toma o nosso sonho como o sonho dele. E se o Senhor fala, se o Senhor se coloca à frente, meu irmão, nada pode impedir. Olha, ele traz elementos que somente ele tem controle: céus, terra, mares e terra seca. Está falando de elementos como água e terra. Ele excluiu aqui o fogo e o ar, mas são elementos que somente ele tem o controle, somente ele tem a autoridade. Nós vemos isso justamente nas pragas que eles enviaram, que ele enviou sobre os egípcios, mostrando controle sobre os animais, ferindo animais, enviando rãs, enviando moscas e diversos fatos para que eles pudessem libertar a nação de Israel. E remete justamente essa parte, esse versículo e o versículo 7, remete justamente ao êxodo, à libertação do Egito, lembrando, fazendo com que o povo de Israel lembrasse as coisas que ele já tinha feito por eles. Então Deus vai colocar as coisas no lugar, irmão.
Sacudir quer dizer de colocar, tirar uma coisa de um lugar e colocar em outro. Então eu estou pregando aqui para pessoas que a vida parece uma bagunça. Eu estou pregando aqui para pessoas que a vida tomaram proporções que você já não vê mais como voltar as coisas ao lugar. Eu quero te dizer, Deus vai sacudir a tua vida, meu irmão. Vai ter um terremoto de Deus e às vezes o terremoto de Deus pode causar muito susto. Às vezes quando Deus chega para sacudir as coisas, pode trazer um temor ao nosso coração, mas Deus promete colocar as coisas no lugar. Eles passaram por um momento da ira de Deus, um momento da ausência do Senhor. Salmos 30, versículo 5 fala que a ira do Senhor dura só um momento, mas que o seu favor dura para sempre. E ele continua dizendo que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria certamente virá pela manhã. E eu sei que tem pessoas que o choro tem durado, às vezes dias, às vezes semanas, às vezes meses, e às vezes até anos. Mas o que o salmista está dizendo é que o choro é temporário, e quando a alegria se estabelecer, ela será permanente. Ela será algo que será vista pela manhã. O choro ninguém percebe, o choro é durante a noite, é durante um período de trevas. Agora, a alegria será vista por todas as pessoas. Então, continue firme, continue na missão. O Senhor é contigo, valente guerreiro. O Senhor é contigo, valente guerreira. Olha, e no versículo 7 fala, sacudirei todas as nações. Os tesouros das nações virão para este templo. Para este templo. Eles estavam reconstruindo, e Deus tinha voltado justamente eles para a reconstrução do templo, que era o símbolo da presença de Deus naquele momento. O nosso novo templo somos nós mesmos, nossa reconstrução pessoal, aonde o Espírito Santo vem habitar em nós, como é dito em Colossenses 1, versículo 27, Cristo em nós, a esperança da glória. Eu quero repetir para que encontre espaço em teu coração. Cristo em nós, a esperança da glória. Mas essa é uma mensagem de restituição, porque fala de tesouros, fala daquilo que perdido foi. Fala do templo, que eles questionavam, falando que até numa atitude saudosista, pensando que nunca poderiam ter um templo como o de Israel. E Deus, como aquele que foi construído por Salomão, tamanha era a beleza daquele templo, tamanho foi aquele esplendor de glória a qual teve diante dos olhos dele. Mas o que Deus está falando é que Deus vai restituir tudo o que foi perdido. Eu quero repetir isso para que encontre espaço no coração de alguém. Deus vai restituir tudo o que perdido foi. E Ele deixa que se perca, irmão, justamente para que nós venhamos a dar valor naquilo que se perdeu. Muitas pessoas precisam perder para dar valor. Muitas pessoas não dão valor na presença quando ela está disponível. Foi o que aconteceu com eles. Preferiram adorar outros deuses, preferiram erguer os seus próprios altares, preferiram construir os seus próprios castelos que desabaram com um sopro de Deus. Quantas vezes nós construímos aos nossos próprios castelos, quantas vezes nós queremos seguir longe do propósito que Deus estabeleceu para nós e precisamos perder para dar valor. Quantas vezes? Mas Deus está prometendo, para quem andar na obediência, para quem buscar o reino de Deus, para quem colocar Ele em primeiro lugar, a palavra é essa. Jó capítulo 8, versículo 7. E você verá que o que tinha antes era pouco, comparado com o que Deus lhe dará. Eu vou repetir essa palavra para que encontre espaço em nosso coração. Você verá que o que tinha antes era pouco, comparado com o que Deus lhe dará. E a palavra diz nesse mesmo versículo, encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, se colocando como o Senhor da guerra, meu irmão. E aqui ele está falando de um lugar, de um ambiente. Ele trouxe de volta os cativos da Babilônia para o mesmo lugar, para o lugar onde eles foram envergonhados, para os lugares onde eles foram justamente humilhados por seus inimigos. É no mesmo lugar, meu irmão, o mesmo ambiente, é no mesmo cenário,
aonde você sofreu humilhação. É no mesmo cenário, minha irmã, onde você sofreu vergonha, que Deus fará questão de expressar, de demonstrar e de colocar a mão de glória dele sobre você. Será lembrado pelo ambiente de glória. Vão esquecer, a vergonha será esquecida, a humilhação será esquecida. Tamanha a glória que o Senhor derramará. Tamanha a glória que o Senhor derramará. Tamanho o poder de Deus. Todos verão. É no mesmo lugar, meu irmão. Então não precisa abandonar o casamento. É no mesmo casamento que está caído. É no mesmo casamento que teve vergonha. Não precisa abandonar um emprego. É no mesmo emprego onde você sofreu humilhação que Deus fará questão de mostrar que Ele é Deus na sua vida. É diante as pessoas que, pela ideia delas, você já estaria prostrado. É diante dessas mesmas pessoas que Deus vai te fornecer força para te manter de pé. Houve espinho, mas maior é a graça do que o espinho. Eu quero repetir, maior é a graça do que o espinho. Romanos capítulo 8, versículo 17, a palavra do Senhor Deus diz: e se somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas se vamos participar de sua glória, precisamos também participar de seus sofrimentos. A glória vem mediante a um sofrimento, como aconteceu em toda a história. Sem cruz, sem glória, sem dor, sem ganho, sem sacrifício, sem vitória. Continue, valente guerreiro, continue. Olha, mas se vamos participar da sua glória, precisamos também participar dos seus sofrimentos. Será no mesmo lugar, irmão? Será na mesma família? Será no mesmo relacionamento que foi partido? Será na mesma situação, no mesmo ambiente? No versículo 8 fala: a prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu gosto dessa parte. Ageu, ele traz uma mensagem até um pouco apocalíptica, pelo que se parece. Sacudirei céus e mares, trovões, raios e fogo. E depois tesouros e nações, porque um dos grandes questionamentos dos israelitas era justamente que eles olhavam para o lado e não tinha nada. Não tinha nem com o que fazer, não tinha um material. Não tinha da onde tirar. E muitas vezes nós nos encontramos nessa situação, irmão, totalmente perdidos. A desolação tomou conta do nosso interior, de forma que o nosso exterior reflete isso. Nós olhamos e falamos: como pode ser? Como vai acontecer? Nós servimos a um Deus que traz à existência o tudo do nada, que do pouco Ele faz muito, quando nós somos fiel. Mateus 25, versículo 23, seja fiel no pouco, meu servo, que é no muito eu te colocarei. E nesse momento nós olhamos e nós não fomos chamados para andar pelo que vemos. Nós somos chamados a andar pelo que sabemos, pela fé, é pela palavra. É pela palavra. Porque, irmão, tudo que nós buscamos é dele. Tudo que nós buscamos vem dele. Até mesmo esses tesouros, essas coisas que se encontram nessa terra, tudo foi criado por ele. Quem criou o ouro, meu irmão? Quem é o criador da prata? O homem? Dá uma olhada para o mundo e para as suas maravilhas e perceba, irmão. Perceba nas árvores e na beleza. Sabe, olhe para o céu, olhe para as aves do céu, olhe para toda a criação e veja o esplendor da sua glória. Romanos 11, 36 diz que... Vou ler esse versículo para vocês. Quero buscar ele aqui. Olha o que diz Romanos 11, 36. Todas as coisas vêm única e exclusivamente dele, por ele e para ele. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. É aquele famoso hino. Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então tudo que nós buscamos, e era o que eles buscavam ali, eles estavam colocando, sabe,
impedimento no agir de Deus, como se Deus precisasse de circunstância favorável para agir. Quantas vezes nós olhamos a desolação é tão grande, irmão, que pensamos que não tem jeito. Mas Lucas 1,37 diz que para ele nada é impossível, para Deus não há nada impossível, irmão, porque todas as coisas são dele, tudo que você precisa está na mão dele, tudo que você quer está com ele, tudo que nós anseiamos, tudo aquilo que nos fará sorrir, vem dele. E no versículo 9, já para seguir para o final, fala: a glória deste novo templo será maior do que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da primeira casa será maior do que a glória da segunda. As versões mais antigas trazem dessa forma. E Romanos 5,20 diz que onde abundou o pecado, superabundará a graça, irmão. Maior é a graça derramada, maior é a graça que o espinho, do que aquilo que nos faz sofrer. Maior é a graça do que aquilo que nos tenta parar. Maior é a graça do que as nossas próprias desculpas, irmãos. Aquilo que nós colocamos como impedimento. O que Deus fará em nossa vida, irmão, o que Deus fará em sua vida é maior do que qualquer coisa que você já viveu. Mas para se chegar à segunda casa, tem que viver a primeira. E tem que viver o processo de exílio, processo de solidão, um processo a qual nós valorizamos tudo que Deus fez. Tudo isso que Ele faz é para agregar valor, irmão. Quem perde o primeiro, com certeza não vai querer perder o segundo. Vai agarrar com unhas e dentes, vai agarrar com todo o amor. Por isso em João 16:22, deixa eu puxar esse texto também. Eu amo esse texto, eu sempre cito ele com vocês. João 16:22 diz: agora assim ocorre com vocês. Agora vocês sentem tristeza, porém eu os verei outra vez. E então todos se alegrarão. E ninguém poderá roubar essa alegria de vocês. Ele diz que ele está falando da glória do segundo tempo. É desse momento. Agora, logicamente, meu irmão, é para quem suporta. Ao que vencer, ao que perseverar, ao que permanecer, ao que ir até o fim, ao que desejar, ao que agregar valor, ao que reconhecer que perdeu por sua própria culpa, por adorar a Baal, por adorar os manjares do mundo, por adorar aquilo que esse mundo tanto nos oferece. É para essas pessoas que reconheceram que sem Deus nada pode fazer, que a natureza adâmica, viver pela natureza adâmica é loucura, pela força do próprio braço, mas que pela força do braço do nosso Deus, que é o nosso Senhor dos Exércitos, podemos vivenciar uma glória maior daquilo que já foi perdido. Olha, 1 de Pedro 5,4 diz: e quando vier o Supremo Pastor, a recompensa de vocês será uma coroa gloriosa, que nunca perde o brilho. A glória da segunda casa será infinitamente maior do que a primeira. Rabaço. De rica mandarabandachaya. Tem gente que não está conseguindo ver. Como vai ser, Senhor? Rabandaraia. Eu não preciso, diz o Senhor, de nada que a sua mão faz. Aliás, solta o fardo. Solta as mãos. Rabanda sobianda rabandacaya. Tudo que fazemos, meu irmão, tudo que nós construímos é sem sentido. É como Salomão diz, é vaidade. Esse mundo vai se acabar. Esse corpo que vocês estão vendo vai se acabar. Tudo é passageiro e efêmero. Mas aquilo que o Senhor faz permanece, nunca perde o brilho, uma coroa gloriosa. Rabassocomanda rabachei, rica manda ramanda kanda ramanda sheika manda raia, rabada sobianda raia. A glória da segunda casa será maior, muito maior, infinitamente mais
de um Deus poderoso, glorioso, maior do que a primeira. E olha, para terminar, ele fala: nesse lugar estabelecerei a paz. Diz, eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Se ele falou, meu irmão, não tem palavra, não tem algo que não se cumpra. A palavra dele não volta vazia. Antes ela cumpre tudo o que ela apraz. E a paz é tudo que nós precisamos. A paz é aquilo que excede o entendimento. Está no meio da guerra, meu irmão, está em dívida, sabe? Os outros estão te falando que vão te deixar e você está em paz, irmão. Gloriosamente em paz. Se custa a nossa paz é muito caro. E é esse lugar que nós devemos almejar, um lugar de paz. Um lugar de descanso para o nosso coração e para a nossa alma que sofreu tantas aflições. E a paz será a evidência de que Deus agiu em toda a sua realidade. A paz na sua família, a paz no seu casamento. Vão olhar e perguntar: como que pode? Tá tão feliz assim, com cheio de conta para pagar. Como que pode? Tá em paz. Sabe por quê? Porque vai ter paz. É a paz que excede todo o entendimento. A paz de Deus, irmão. E tem uma paz de Deus e tem uma paz que o mundo dá. E eu quero terminar justamente com esse versículo. João 14, versículo 27, a palavra diz o seguinte: deixo a paz com vocês. Esse é o Senhor Jesus. A minha paz eu dou a vocês. Não é a paz como o mundo dá. Portanto, não se aflijam nem tenham medo, pequeno rebanho. Não é uma paz que o mundo dá. Tem uma paz no pecado. Tem um alívio temporário no pecado. Tem uma paz que vem por meio daquilo que é as nossas obras. Mas há uma paz disponível para aqueles que insistem, um tanto quanto loucos, em perseguirem um propósito e um desígnio que ninguém vê e que ninguém sabe, mas que só nós acreditamos, porque essa paz é que nos conduz e é o nosso arbítrio para tomar as nossas decisões. Ali o Senhor estabelecerá paz, e a paz será a maior evidência de que Deus agiu sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Então mantenham-se firmes, porque o Cordeiro tem sim uma recompensa para quem crê, para quem sacrifica o seu ego, para quem faz força em vencer e para quem insiste em ser melhor. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve meditação. A paz do Mestre esteja com vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau.